Salve, salve, rapaziada! Começando aqui mais um Papo Imortal. Aqui você sabe que é o seu podcast e que aqui gremista ouve gremista. Já te convidando, cara, antes de mais nada, a seguir a gente lá nas nossas redes sociais, principalmente no nosso Twitter, no @imortalcast, onde a gente está sempre colocando coisas a respeito do nosso tricolor, para te manter sempre bem informado e passar, claro, as nossas impressões sobre tudo aquilo que a gente vê dos jogos do Grêmio e da semana do tricolor, é claro. Sempre aqui você encontra no Papo Imortal as atualizações e todas as nossas impressões sobre futebol. Estamos aqui reunidos mais uma vez agora para falar das pautas da semana, pautas que fazem parte, que circulam aí à volta do tricolor, como a confiança dos reservas que a gente está sentindo, entrando, sempre melhorando, resolvendo os problemas do time. E para me ajudar, eu estou, é claro, com os meus parceiros aqui do Papo Imortal. Diga lá, meu parceiro Vini, como é que você tá, mano? Vinato, salve rapaziada, mais uma semana aí para falar do Grêmio e empolgado, né, cara? Time titular e reserva invictos, muito bem no gauchão. Apesar de ser gauchão, é sempre bom começar vencendo, né? Porque começo de ano tem que ter tranquilidade. E começar perdendo o gauchão, a gente sabe que pode não dar estabilidade para o restante da temporada, então dos males o menor. Se é para jogar gauchão, vamos jogar ganhando, né? Claro, se é pra jogar no chão, vamos jogar ganhando. Chega mais, Daniel, meu parceiro, como é que você tá? E aí, fera, tudo certo, cara. É um prazer estar aí de volta, né? Fazia alguns papos imortais aí que eu não participava. É um prazer estar de volta e concordo com o Vini, cara. Se é pra jogar gauchão, nada melhor que começar ganhando e mantendo a invencibilidade. Perfeito. Para ajudar a gente também nesse papo, começando aqui conosco no Papo Imortal, nosso parceiro Rainer, lá do grupo do Tricolor. Chega mais, Rainer, como é que você tá, mano? Bem-vindo aí à família Papo Imortal. E aí, Nato, valeu pessoal, muito legal estar pela segunda vez aqui no Papo, e vamos falar sobre esse elenco do Grêmio, né? Vamos ver se esse ano a gente resolve o problema de que muita gente reclamou ano passado, de que o elenco do Grêmio não estava forte, de que o time reserva não correspondia, de que isso gerou eliminações e tal. Vamos ver, vamos conversar sobre isso então. Beleza, rapaziada. Como vocês já deram o papo, eu falei também no início, Vini. Cara, confiança dos reservas, né, bicho? Quanto é importante ter esse grupo do Grêmio, o Renato circular essa equipe, alternando titulares e reservas. Os reservas, por hora, vão entrando aos poucos no time. Os titulares, por hora, vão entrando aos poucos no time, né? Como a gente tem visto, por causa do time de 2018, 2017, aquela base que a gente já conhece. Mas como é importante a gente saber que a gente tem reservas de qualidade, né, cara, para suprir as nossas necessidades sempre quando a gente precisa. É o que está acontecendo, né, Vini? A gente está cercado de bons jogadores, a base está nos servindo de uma forma fabulosa e, cara, 2019 é o ano que promete, né? Os nossos reservas, eles estão afiados, né? Com certeza, Neto, com certeza. Eu acho que em alguns momentos do ano passado o que nos faltou foi grupo, né? A gente já discutiu isso aqui várias vezes e a diferença do time titular e do time reserva ela era bastante grande em algumas posições e nos custou alguns pontos, algumas vitórias. Então, o começo de 2019 ele é muito promissor nesse sentido, assim, de que a gente tem algumas boas opções. O Renato tem aquele famoso problema bom de ter mais jogadores para titularidade do que apenas os 11, né? E é um cenário muito diferente do que a gente está acostumado, especialmente falando de Grêmio, né? Porque a gente sempre, ano após ano, era o 11 titular, um ou outro reserva. Eu acho que esse ano a gente está com um bom grupo na mão e, sobretudo, é importante as vitórias do time reserva justamente para deixar o nosso grupo titular mais descansado e mais sem tanta pressão, né? A gente tem acompanhado o Internacional e os titulares tiveram que começar a jogar antes do que era previsto, porque os reservas não corresponderam, a gurizada da base não correspondeu. Então é bom que pro lado do tricolor isso está bem tranquilo e os reservas estão jogando muito bem e trazendo as vitórias, que é o que mais importa, né? Importante, né, cara? Importante essa maturação da molecada que tá vindo aí da base. Né, Daniel? Importante a gente manter sempre aí os nossos reservas afiados para essas oportunidades que surgem aí no gauchão, cara, como é o caso do PP aí, o caso do PP, do JP. Essa molecada vai dar o que falar, né, mano? Era bem sobre isso que eu ia comentar mesmo. Todo mundo fala de manter a base do time titular, manter a base. E a gente pode dizer que a gente manteve a base do time reserva também para esse ano, né?
Tem a gurizada aí, que nem tu comentou, o PP, o JP, o Mateuzinho, que ano passado, no início do ano, o time reserva não começou muito bem, né? Teve aquele rendimento abaixo no gauchão. O pessoal, a direção manteve os reservas, né? Saiu um ou dois, saiu, mas a base se manteve. E aí a gente pode ver o resultado agora. É a mesma coisa manter o modelo de jogo no time titular e tá funcionando no time reserva agora também. Tá funcionando muito. Ô, Rainer, o que tu tem achado aí, cara, a respeito desse grupo do Grêmio, né, cara, que a gente conseguiu montar um grupo, a gente custou, né, a gente ter um grupo tão homogêneo, né, cara, a gente coloca peças ali no time e o time continua com aquela engrenagem, né, cara, é bonito de ver até como o time do Grêmio se comporta e mesmo assim alternando entre titulares e reservas, o estilo não muda, né, cara. A gente assegura que surgiram, nunca surgiram em momento que a gente precisava de um garoto para salvar a nossa vida. Eles sempre vieram do reserva, ganharam algumas chances como titular, e aí quando o técnico sentia que estava preparado, o jogador ia lá e ocupava a posição do time titular, né? Aconteceu assim com o Everton, tá acontecendo assim com o... Talvez aconteça isso com o Matheus Henrique, então eu acho isso fundamental para tu conseguir trazer garoto. Mas o que tu falava sobre a estrutura continuar mesmo com o time titular e reserva, eu acho perfeito. Assim, o time está conseguindo trazer jogadores com mesmas características para ocupar o mesmo esquema, né? Eu acho que, a minha opinião, com exceção da zaga, a gente tem jogadores muito parecidos. Cortez e Capixaba na esquerda são dois laterais com bom poder ofensivo. O zagueiros também, o Paulo Miranda tá chegando bem e tá se equiparando a qualidade, o PP tá tendo uma qualidade de finalização boa, que é algo que o Everton, é o diferencial do Everton, né? Então eu acho que é isso, eu acho que tu qualificar o teu elenco e pensar em características parecidas, eu acho que ajuda muito ao time render da mesma forma todo jogo, sendo titular ou reserva. Claro que sim. Ô Vini, me diz uma coisa, cara, esses reservas eles foram reservas durante o ano de 2018, mas em dado momento, de certa forma, eles até apresentaram uma certa melhora no time. Por exemplo, tu acha que ainda vale a pena apostar, por exemplo, em jogadores como Tassiano, cara, que se destacaram bastante ano passado e começaram muito bem esse ano? Ainda tem caldo para jogadores como Tassiano, como André? Acho que dá caldo ainda? Cara, o Tassiano, eu acho que ele é um jogador muito útil pro grupo, porque ele consegue jogar em várias posições e ele sempre entrou bem, assim. Eu acho que em outros momentos o Tassiano seria muito mais esperança do que é hoje, assim. Eu acho que ele é um jogador muito útil pro nosso grupo, mas a expectativa ela é bem menor, assim, né? Então eu gosto bastante dele, assim, gosto da renovação. Eu vejo nele um jogador muito útil pro nosso grupo, então acho que é importante ter esse jogador. Até não sei como que tá a situação dele, porque ele, se eu não me engano, ele é emprestado ao Grêmio. Se não fosse um valor exorbitante, eu até compraria ele, assim. Diferente, por exemplo, para mim, do Capixaba. Eu acho um lateral bem insuficiente para nossas pretensões. A gente já, ano passado, teve algumas derrotas que, não querendo individualizar, mas teve alguns jogadores que foram responsáveis pelas derrotas. E eu tenho um certo receio com o Capixaba, porque defensivamente ele é comprometedor, assim. E se o teu zagueiro pela esquerda for o Marcelo Oliveira, complica um pouco mais, né? Eu acho que o Capixaba no time titular, com o Jeromel e Kahneman ali protegendo, é uma coisa. Mas quando tu tem um zagueiro já não muito confiável, que é o Marcelo Oliveira, fica um pouco mais complicado, né? Então cara, eu acho consigo apontar esse como talvez o primeiro erro do Renato, cara, apostar no Marcelo como zagueiro. Eu acredito que seja um erro, mas dos erros o menor, porque é preferível que o Marcelo seja zagueiro do que seja lateral, né, Nato? Porque, cara, o nível do Marcelo é tenebroso, assim. Não, se possível, se ele não estivesse no grupo, melhor, mas é questão de contrato e tudo mais, então ter ele no grupo, sei lá, é possível que ele seja um zagueiro melhor do que lateral, que ele vinha sendo, assim. Mas jamais como uma opção, assim, de primeiro nível, sabe? Eu acho uma coisa que eu tenho gostado bastante que o Renato tem feito esse ano é que o Paulo Miranda é o reserva dos dois zagueiros, né? Antigamente ele não era reserva do Kahneman ou do Jeromel, ele era de um só. Eu acho que é uma mudança que o Renato tem feito que eu gosto bastante, assim. Porque o Paulo Miranda deu a sorte de estar nesse momento, mas deu azar de ser reserva do Jeromel e do Kahneman, né? Porque ele tem nível de titularidade absurdo, assim. Então,
Já o André. Oi, Nato, diga. Desculpa, isso é um bagulho que complica, né? Porque é difícil a gente buscar no mercado um zagueiro de qualidade que venha sabendo que você vai ser reserva, né, cara? Isso é uma coisa que complica, né? Renato já falou isso, né? E realmente é muito difícil tu chegar num jogador hoje que tem nível, principalmente no Brasil, que o nosso nível de zagueiro é um pouco mais limitado, o espectro de quantidade de zagueiros de qualidade, né? Chegar para um cara desse e dizer, cara, tu vai ser reserva de uma dupla que praticamente não se machuca, joga todas e vem um nível absurdo, assim. Então as suas pretensões elas são bem menores, assim. Por isso eu acho que o Grêmio tem que apostar num zagueiro jovem para formar, né? Tipo, Adrielson, do esporte, seria para mim uma contratação excelente, assim, um guri jovem, de potencial, que o Grêmio pode ir maturando, pode ir pegando experiência com os próprios zagueiros titulares, né? Então eu acho que tem que ser essa visão de mercado, e acho que o Grêmio tá trabalhando basicamente nesse sentido, assim, para qualificar o grupo com um cara que sabe que não vai jogar sempre, mas que quando precisar a gente tem que confiar, né? É por aí, né, Daniel? Para manter a confiança desse elenco aí, cara, é importante a gente ter jogadores de qualidade disponível, né? Como o próprio Vini falou aí, cara, é complicado a gente achar no mercado jogadores que nesse grupo do Grêmio, que de certa forma é fechado, venham para suprir necessidades extraordinárias, vamos colocar assim, como por exemplo uma suspensão ou uma lesão. Cara, mas me fala uma coisa, cara. 2019 ele deixa pra gente aí um vazio ali pelo lado direito, o lado que o Ramiro caía, cara. A gente já viu o Renato aí testando os jogadores aí, de repente ele pode testar o Marinho, o próprio Montoya. Cara, o que tu vislumbra pra gente a respeito desse lado direito aí do Ramiro, cara, que foi tão útil aí nos últimos anos? Esse lado direito aí é uma incógnita hoje no Grêmio, né? Até, eu acho que até na cabeça do Renato também, porque, como eu comentei no texto que eu fiz da última vitória tricolor sobre o Caxias, até respondi um rapaz que botou um comentário no Twitter para mim, que ele falou que era para mim comentar sobre o momento do Marinho. O Marinho, o momento dele é teoricamente bom, só que para mim é bom por causa do acontecido nas férias, né? Por causa daquele vídeo polêmico. Vamos ver até início do Campeonato Brasileiro, aí algumas partidas da Libertadores, para ver como ele vai se sair, se ele vai continuar evoluindo ou não. O Montoya jogou uma partida só, então é outro jogador que a gente não tem o que falar dele ainda, né? Ele entrou no final da partida ainda. Ali é uma grande incógnita que o Renato tem para suprir esse setor aí que era do Ramiro. Talvez o PP possa suprir, né, quando o Everton estiver jogando, só que daí ele vai ficar tipo no lado atravessado dele, digamos assim, né, porque ele é mais do lado esquerdo, mas eu acho que seria uma boa arriscar o PP naquele lado e deixar o Everton no lado esquerdo. Nós teríamos dois jogadores com muita habilidade e muita velocidade, que fazem o vertical para dentro, né, que vão para cima do zagueiro mesmo. E até comentando um pouco ali da questão do Vini ali da zaga, a gente pode dizer que o Jeromel é o reserva do Kahneman, né? Porque quando o Kahneman não joga, o Jeromel vai para a esquerda e o Paulo Miranda faz a direita. Então o Marcelo Oliveira seria um terceiro reserva só em caso excepcional, assim, que vão ter o Jeromel e o Kahneman não poderia jogar. Aí entraria o Marcelo Oliveira. Mas eu acho que até esse momento do Paulo Miranda aí que fez frear um pouco a busca do Grêmio atrás de um outro zagueiro. Daniel, me fala uma coisa, no mercado hoje brasileiro, cara, tu consegue ver algum zagueiro interessante pra gente, a nível de Série A ou até mesmo de série B, que de repente se encaixaria bem no Grêmio? Cara, é muito difícil, cara. Muito claro, difícil, levando em conta aquelas questões que a gente já colocou, né? Um cara que sabe que ele vai vir pra ser reserva, né, cara? E o quanto isso pra carreira do jogador de futebol custa, né? Exatamente, cara. Mas até pelo fato de ser reserva, eu acho que não é tão complicativo assim, por causa que o Grêmio vai jogar várias competições em 2019 de novo, né? Então ele vai ter vários jogos, tipo no Campeonato Brasileiro, que o Grêmio certamente vai poupar titulares no Campeonato Brasileiro. Então ele vai ter vários jogos para mostrar a qualidade e quem sabe disputar com o Jeromel e o Kahneman, né? Que é muito difícil isso acontecer.
Isso é verdade. Cara, mas Rainer, me fala aí uma coisa, cara. Esse ataque do Grêmio tá com uma briga interessante aí que a gente tá vendo entre os dois aspirantes a reservas do Jael, até então, no momento. A gente tá vendo aí que o Renato tá dando muitas oportunidades aí pro André, cara. E de repente ele tem correspondido aí de outra forma. Ele até deu uma assistência pro gol do PP no último jogo do Grêmio. Cara, Viseu e André, quem que sai na frente aí pra ti nesse início de ano aí pra ser de repente reserva e brigar pela titularidade com o Jael? Pra mim, com menos minutos, o Viseu já tá passando o André. Assim, e eu entendo o Renato ainda não botar o André na frente, e eu gosto porque isso acaba dando um efeito de confiança que o jogador tem no Renato e confiança de que ele vai ter oportunidades na frente de um cara que chegou a um mês no time. Mas por futebol, o Viseu já tá na frente. O Viseu tem 50, 60 minutos de bola rolando e tem uma assistência e um gol. E o André já tem talvez quase 2 jogos inteiros e só tem uma assistência até agora, e nem tanto número, mas também desempenho, né? O André, o desempenho dele durante os jogos, o jogo com o Caxias foi até um pouco melhor, mas dos outros jogos ele não tem convencido tanto quanto o Viseu. Eu acho que o Viseu já tá em segundo lugar para tentar roubar o lugar de El o quanto antes. Cara, tu acha que corre risco, de repente, do André aí ter esse gauchão pra brigar, pra permanecer no Grêmio ainda, e se caso fracassar, de repente ser emprestado aí pro cara? Porque, cara, a gente tem um da Silva na base, esse rapaz tá merecendo minutos aí no time principal, né, cara? Eu acho que há o risco, mas eu acho que o Grêmio vai tentar segurar ele no primeiro semestre ainda, porque vai entrar Libertadores e tem umas semanas no início do ano que tu pega semanas de Libertadores e Gauchão muito seguidinha, né? E eu acho que vai ser aí que o André tem oportunidade, nos jogos do Gauchão, logo depois de um jogo de Libertadores muito importante, por exemplo. Eu acho que o Grêmio vai esperar ver. Sem falar que o André é um cara que de repente tem mercado, né, o Rainer? Porque a gente sabe que o Santos aí tá sem muitas peças de ataque. O Santos já demonstrou que de repente poderia contar com o futebol do André aí, já deu indícios disso. O próprio Sport ele também foi bem. É um cara que tem mercado, né? Acho que mercado de fato ele tem. Eu acho que se o Grêmio optar por vender, se ele não convencer o Grêmio a vender, o Grêmio vai conseguir. Eu não sei, eu acho difícil o Grêmio conseguir vender pelo mesmo preço pelo qual ele comprou, né? Que foi muito alto. Mas eu acho que ele vai acabar vendendo, até porque eu não sei se o André vai ficar muito contente amargando uma reserva por muito tempo, amargando uma terceira reserva por muito tempo, né? Acho que o Grêmio devia fazer isso, cara, se o André não convencer. Cara, é isso mesmo. Eu acho que da minha opinião, do futuro é que o André não vai convencer. Mas eu acho que o Grêmio vai esperar o Gauchão ainda para tomar essa decisão. E aí talvez numa janela de segundo semestre, de início de Brasileirão, ele resolve negociar o André. Ô Vini, me diz uma coisa, cara, o que tu tá achando dessas peças do Grêmio que estão se destacando aí, cara? Como a gente mesmo aí já colocou, cara, o próprio PP, hoje que ele tá na condição de reserva, mas a condição de reserva do PP, ela é uma coisa que de repente ela pode ser até momentânea, cara, porque é o jogador que mais tem se destacado ali ao lado do Jean-Pierre e do próprio Mateuzinho, né, cara? São garotos da base, os garotos estão correspondendo muito bem, cara. Me fala aí a respeito dessas peças que estão se destacando, cara. A gente tem o PP e me fala também a respeito do Marinho, cara. O que tu tá achando do Marinho? O Marinho é uma peça recorrente aqui do nosso podcast. Quem acompanhou a gente na temporada passada, ali no ano passado, viu que a gente batia muito nessa tecla de Marinho. Será que o Marinho vai dar bom esse ano? Pois é, né, cara? Temos boas e gratas surpresas no começo desse ano. Eu colocaria junto nesse pacote de destaques assim o Paulo Miranda. Acho que tem sido um dos melhores jogadores do time, assim. O PP, eu acho que ele tem uma oportunidade de ouro na mão, porque ele pode entrar nos jogos, não tem muita cobrança, porque ele é reserva do Everton, e ele tem um tempo de maturação bem legal aí, enquanto o Everton tá arrebentando, né? Semelhante ao que foi feito com o Everton quando o Pedro Rocha vinha muito bem, né? Então eu acho que o PP tem tudo para substituir o Everton aí num curto espaço de tempo e muito bem. Eles têm características parecidas e tudo mais, né? O Mateuzinho e o Jean-Pierre eu acho que é o ano da afirmação, principalmente do Mateuzinho, que já estava no principal há um pouco mais de tempo. Ele é um jogador muito interessante, eu gosto muito do futebol dele, assim, eu tenho muita esperança em relação a ele.
E o Jean-Pierre, cara, eu acho que ele tem que ser só um pouquinho mais constante durante o jogo. Em alguns momentos que pra mim ele dá uma desligada, assim. Mas é porque é muito jovem ainda e tá maturando, e acho que o Renato tá trabalhando isso com ele. Mas Mas ele é um tem jogador muito... diferente, né, Vini? Tu vê que é diferente, né? Tu vê no jeito de pensar o jogo, os passes que ele acha, cara, assim, fora do comum. Semelhante ao Maicon, sabe? Eu vejo assim o Jean-Pierre com uma capacidade de passe que no nosso grupo o Maicon tem bastante. Assim. É o Eu passe gosto de muito ruptura, dos né, dois. cara? Ele encontra o companheiro desmarcado muito rápido, muito fácil, assim. É um passe que tu não imagina ele acha, eu só acho muito foda dele, assim. É um guri muito promissor. E, cara, Cara, e a respeito falando, do Vico, o que vocês têm achado? o Vico nunca foi bem nem quando ele tava na base, né, cara? É inexplicável porque que esse guri tem chance, sabe? Eu acho que à medida do ponto em que o TT estiver pronto, eu daria uma chance pra ele, sabe? Porque a gente tá falando aí de Marinho, de Montoya, mas eu acho que se a gente quiser ter uma agressividade na ponta direita, ao invés de deslocar o PP, que eu acho que tá indo muito bem lá, o estilo de jogo do Grêmio propicia que o ponto esquerdo seja destro e o ponta direito seja canhoto, eu acho que o TT tem muita chance de entrar nesse time aí e, cara, ser difícil de tirar depois, sabe? Porque é um guri com muito potencial, assim. E eu acho que eu vejo o time do Grêmio muito preparado para dar uma oportunidade para um jogador jovem, assim, com tanto potencial quanto ele. Então eu colocaria o TT nessa briga aí. Basta o Renato querer, e acho que quer. Eu acho também, eu penso a mesma coisa que o Vini. Eu acho que o TT, ele voltando da seleção brasileira, agora da Sub-20, eu acho que o Renato vai começar a dar chances para ele no time reserva do Grêmio, para jogar alguns jogos. E na minha visão também, no momento que ele entrar, o Vico vai perder a posição dele. Tem o Alisson também, que pode fazer a ponta direita, né? Tem o Alisson também. Ele se lesionou, mas que era no começo do ano, antes do jogo do Novo Hamburgo, era uma das grandes promessas pro ano do Grêmio. E ele se lesionou no primeiro jogo, vai ficar um tempo fora, tem uma concorrência forte, mas ele também pode aparecer ali. Agora até tu lembrou agora. O Alisson, eu acho que ele vai pegar o lugar do Marinho e do Montoya, por enquanto, né? Dependendo do que vai apresentar o Montoya depois, mas o lugar do Marinho eu acredito que ele vai pegar. Voltando de lesão, estando 100%, eu acho que o lado direito vai ser do Alisson. E aí Ele tá a gente entra na questão né, de... ele tá encaixado, o Alisson, inclusive a respeito do baita ano que ele teve em 2018, né, cara? Ele fez um ano muito bom, o Alisson. Mas fala aí, Rainer. O Alisson terminou o ano titular absoluto, né? Sem contestação, né? Entra na questão de que se o Alisson é titular, quem é o ponta direita reserva, né? Porque o Marinho entrou e tá jogando bem, e o Montoya só entrou num jogo até agora. E o Renato tem o costume de dar prioridade para quem tá mais tempo no time, né? Eu acho que o Montoya, pelo menos no começo da história de Grêmio, ele vai ter que aguardar um pouco para começar a entrar. Talvez esse seja um dos motivos da gestão de grupo do Renato, né? Que ela é muito baseada na confiança e muito baseada naquilo que os jogadores produzem e essa mistura de confiança e aquilo que o jogador produz cava vagas no time, né? Porque o jogador que vai bem, o Renato ele não derruba, sabe? É uma coisa que ela se retroalimenta. Então, por exemplo, o Alisson, a gente sabe que o Alisson tem um espaço dele, embora ele não esteja jogando por conta de uma lesão, a gente sabe que ele no ano de 2018 ele foi muito bem, e realmente quando ele voltar, ele vai voltar acima dos demais na questão de confiança com o treinador. Na questão de todo aquilo que o Renato teve no ano de 2018 com ele, os dois fazendo essa parceria e tal. Mas, cara, deixa eu colocar mais um assunto aqui na mesa, cara. A respeito, eu acredito que ainda há uma posição em aberta, né, na equipe do Grêmio. É claro que eu acabei de falar que, pela questão da confiança, os jogadores eles podem, como eu falei, por exemplo, a questão de goleiros na equipe do Grêmio. A gente sabe aí que a gente tem o Paulo Vitor, que ele oscilou aí no ano de 2018, das muitas oportunidades que ele teve, e também tem o Júlio César, cara. O Júlio César jogou muito bem contra o Caxias, cara. Parecia que já estava no Grêmio há muito tempo, jogou muito bem. E, cara, isso me causou uma dúvida. Eu pensei, eu preciso trazer esse podcast pra ver o que os dois vão achar dessa questão. O Daniel, na questão de goleiro, cara.
O que você acha que vai ser o ano de 2019 na questão de goleiro? Cara, como tu falou, né, contra o Caxias, o Júlio César foi muito bem. Ali ele demonstrou a boa fase que ele estava no passado defendendo o Fluminense, né, naquela zaga horrível que eles tinham. E o Júlio César que salvou eles de tomar muita goleada. E ali vai ser uma briga boa. O Paulo Vitor, cara, nos jogos desse ano eu não me lembro de algum jogo que tenha sido exigido muito, sabe? De fazer alguma defesa difícil, como o Júlio César foi contra o Caxias. Então ali vai. Eu acho também que o Renato vai deixar o Paulo Vitor no início agora, até por essa questão, né, de hierarquia, digamos assim, como o Paulo Vitor já vinha do ano passado. Mas dependendo dos jogos do Júlio César, é muito provável que ele tome a posição do Paulo Vitor. Acho que se ficar assim por mais umas 3, 4 rodadas, Júlio César melhor que Paulo Vitor, o Renato já vai começar a pensar em tirar. Eu também acho. O Júlio César tá um pouco acima, mas é óbvio que o Renato vai manter a hierarquia de manter a união do grupo e continuar o Paulo Vitor. Mas eu acho que o Júlio César tá um pouquinho acima nessas últimas semanas, pelo menos. E ele parece ter uma saída melhor com os pés, né? Sim, o Júlio César. Ia falar isso. O Júlio César consegue jogar melhor com os pés do que o Paulo Vitor. E aí, Vini, o que tu tem achado, cara, da questão de goleiros aí pro ano de 2019, cara? A gente sabe que vai ser um ano de muita exigência. E o que tu prevê aí que seja quem seja o titular do ano de 2019 a respeito dessas atuações que a gente tem visto aí? Sem querer ser polêmico, eu acho que o Grêmio precisava de outro goleiro. Eu não vejo o Júlio César com potencial para ser titular do Grêmio. Eu acho que a exigência é um pouco maior, assim. E eu também não acho o Paulo Vitor muito confiável, assim. Eu acho que precisa mas de alguns grandes jogos, digamos assim, pra gente testar esses caras, porque no Gauchão não é parâmetro, né? Principalmente pra goleiro, assim. Eu acho que o Paulo Vitor foi exigido na falta do Aimoré e ele não foi muito bem. Acho que aquela bola era dele e ele não defendeu. O Júlio César, cara, é difícil tu trazer um goleiro. Por mais que o Fluminense seja um time grande, ele não está grande, né? Então, goleiro de time pequeno que se destaca, assim, é sempre problemático, né, assim, tu apostar. Acho que o Grêmio não fez bem não apostar no goleiro do Ceará, porque goleiro assim eu não tenho muita confiança e tal. Mas eu acho que, como o Renato tem feito com todos os jogadores, hierarquia, Paulo Vitor é titular em jogos que tu precisar definir um goleiro titular, o Paulo Vitor é esse goleiro. E vai precisar acontecer alguma coisa pro Júlio César assumir a titularidade. Ou tá treinando absurdamente bem, ou o Paulo Vitor não confirmar essa titularidade. Mas eu ainda acho que o Grêmio precisaria de um goleiro à altura, assim, porque é a única posição em que a gente caiu bastante de uma das reposições, né? O Groy, ele vai fazer muita falta, especialmente como ele estava vindo nos últimos anos, né? Então eu acho que a gente precisa ficar atento ao mercado. Pode surgir alguma oportunidade e a gente tem que ficar esperto. Vini, tu consegue ver aí, de repente... Pode falar, Raine. Eu acho que o Vini apontou um ponto bom, de que realmente houve um decréscimo na posição de goleiro. E tu compara com outros times que estão no Libertadores, os goleiros são melhores que o Júlio César. Mas eu também não culpo muito o Grêmio, porque eu não sei que goleiro que estava no mercado que o Grêmio podia buscar, né, nessa janela. É exatamente nessa tecla que eu bater, né, Raine? A gente ampliar o assunto. Porra, cara, que goleiro que tem hoje no mercado viável para o Grêmio trazer e que de repente chegue sem nenhuma contestação? É complicado essa situação, né? O principal ponto é o viável, né? Porque... então, a tática do Grêmio, a gente viu nessa janela, é não gastar, é trazer um cara por empréstimo e se ele render, continuar com ele. Então, muito difícil tu... Talvez pegar, sei... O São Paulo tem o Jean de reserva, mas o Jean é muito novo, mas eu gosto muito dele. Mas eu acho uma tarefa difícil. Tenho dois goleiros que eu gosto bastante que eu não sei se... Eu acho que combinam com o estilo de jogo do Grêmio. Eu não sei o preço, eu acho que um até é mais barato, que é o Andrada do Boca e o Campanha do Independiente. Eu acho que até que o Campanha era acessível assim, porque o Santos quis ele. Acho que o Grêmio podia investir até um valor assim razoável por ele, porque seria um goleiro... É um dos melhores goleiros da América, né?
Então eu acho que esses dois seriam duas opções assim interessantes de pelo menos consultar, né? Possivelmente o Grêmio até tenha feito isso, mas eu acho que são duas opções que o Grêmio poderia e pode continuar ficando de olho, né? São dois goleiros que eu gosto bastante, assim. E se quisesse pensar num goleiro mais jovem para talvez formar, eu acho que o Grêmio pode dar chance pro Felipe. Quem fala do Felipe fala sempre que ele é um goleiro muito diferente, de muito potencial. Então eu acho que talvez agora o Felipe voltando, eu já vi que é uma notícia que ele vai ser integrado ao grupo principal. No jogo do Gauchão, eu acho que seria legal testar ele, porque eu ouvi algumas pessoas falando que se o Felipe entrar no time, ele não sai mais. Eu acho que É podia verdade. trazer o Grêmio podia ter trazido, aproveitado a situação, né? Ter aproveitado a situação do goleiro do Flamengo, que agora me deu um branco O aqui na Alves? cabeça. Como? Diego Alves, Diego Alves? Isso, ter aproveitado a situação dele com o Flamengo lá, que acabou 2018 a relação muito mal entre os dois, né? Eu acho que o Grêmio podia ter aproveitado essa situação, até mesmo por empréstimo, que nem o Rainer comentou, ter trazido ele aí pro lugar do Marcelo Groi. Vou falar pra vocês um Concordo, goleiro mas um goleirinho que me agrada, que eu sei que ele não é unanimidade, mas é um goleiro que no ano de 2018 eu consegui enxergar nele um goleiro de repente mais pronto que muito goleiro que eu vejo por aí. O time dele não foi bem ao longo do ano, cara, mas é um goleiro que me chamou a atenção. Cara, o Jandrei, da Chapecoense, é um goleiro que me agrada jogando com os pés, inclusive. Não sei se ele é o melhor, se ele é o melhor com as mãos e tal, mas é um goleiro que me agrada. No meu estilo de jogo, eu apostaria talvez no Jandrei, de repente. o Jandrei foi pra Itália, né? Pro time até razoável de lá, né? pro Não lembro Genoa, agora. foi pro Genoa, foi Isso, uns isso. 4 milhões de euros, eu acho. Não sei, foi um preço bem bom pra Chape. É, eu vi que ele Verdade. fez um time bem interessante. Até. Podia trazer até o Vanderlei do Santos, né? Deu Derlei. aquela. Esse eu acho bom. Deu aquele enrosco Vocês lá não com o gostam. São Paulo, né? Vocês não gostam do Esse Walter enrosco do do São Corinthians, Paulo, não? na real, De quem? muitos falam do Walter, né? Também. Walter do Corinthians. Eu gosto dele, Do cara. Cássio? Do Cássio também, mas do Walter. Ah, o Walter? O Walter é um bom goleiro, mas a questão do Walter, o que mais me pega é que ele é um goleiro que ele se lesiona muito, né? A gente não Ele é, consegue, ele não consegue se firmar de titular no Corinthians quando ele tem as oportunidades, muito por causa da sequência de lesões que ele tem. E verdade. eu considero ele um bom goleiro. É um goleiro muito bom na Argentina. Só que ele é novo, ele tem 21 anos. Talvez o Grêmio não tenha pegado porque já tá pensando no Felipe. Mas é um goleiro colombiano Arboleda do Banfield. E ele tá se destacando, cara. Ele entrou no time com 20 anos e não tá saindo mais. Ele é mais ou menos do estilo do Farinhas, não sei se vocês conhecem. É um goleiro mais baixo, mas que tem muita agilidade, mobilidade e impulsão. Eu acho que é um goleiro que logo logo vai aparecer por aí, em algum time da América ou ir direto pra Europa até. O goleiro que eu gosto também nesse nível é o Wilker Farinhas, né? Que também os caras falam muito Eu bem dele gostei. e joga muito bem com os pés, né? Ele tá na Colômbia, cara. Não é, se eu não me engano, ele tá no Milionários. Não é difícil tirar É, um goleiro da Colômbia. é verdade. De toda janela falam dele e ninguém tenta dar uma cartada. Eu acho que é um goleiro que vale a pena. Talvez role até um preconceito por ele não ser de um grande centro, né? Argentina, Uruguai, Brasil, assim. Mas é um goleiro que vale a pena ficar de olho, cara. E por ser baixo também, né? Ele tem 1,80. Eu acho que isso o dirigente deve pensar, porra, contratar um goleiro de 80, tá louco. Mas o Marcelo também não era muito alto. Era não que não morreu, né? Não é muito alto, né? Não lembro agora de cor, mas Mas eu acho que tu agregar altura, goleiro colombiano, goleiro venezuelano que joga na Colômbia, eu acho que é um conjunto de fatores que nem todo dirigente vai curtir, né? É a mesma coisa que rola com o Soteldo, né? Quem diz que ele não veio pro Grêmio porque o preconceito dele ser venezuelano e baixinho impediu o cara de estar aqui, né? Ele tá se mostrando Aposto muito bem no que ele Santos, né? vai. Aposto que Seria ele vai uma render contratação muito. muito boa, né? Pô. Eu acho, cara, que é o único ponto assim que eu acho que a gestão do Romildo poderia dar um plus, seria olhar um pouquinho com mais carinho pro mercado sul-americano, sabe? Eu acho que talvez que se o Romildo tivesse um ponto a melhorar seria esse, sim. Porque tem muita coisa boa acessível, talvez, que a gente pudesse aproveitar antes de ir pra Europa. Eu acho que isso é um problema do mercado brasileiro como um todo, Vini, né?
Acho que o Santos olhou muito bem para essa janela por causa do Sampaoli. Mas os times não têm aproveitado muito. O mercado colombiano, equatoriano, até o uruguaio tem nomes muito bons. Sai um pouco do clichê do mercado da Argentina, que não é tão longe assim financeiramente quanto o brasileiro, e olha mais um pouco para esses países periféricos, que tem bons pontas, bons zagueiros, jogadores físicos. Eu acho que olhar para o mercado sul-americano é algo muito bom. O México faz isso e mostra que dá certo, né? Agora a gente vai ter a concorrência da MLS, né? Já tem, né? Os caras têm grana e tem uma prospecção muito interessante, né? Então tem que ficar de olho, né, cara? Porque o segredo é esse, né? Contratar boas promessas e formar boas promessas, né? Porque, querendo ou não, a gente vai ter que competir com times muito endinheirados, tipo Palmeiras e Flamengo, e a saída tá aí, né? A gente vê São Paulo, o próprio Inter também aí com uma folha de salário maior que a do Grêmio, e que talvez o caminho não seja esse, né? E assim, só para talvez fechar sobre essa de mercado, times grandes que fazem contratações de prospect é o Boca e o River, e eles têm dinheiro. Mas principalmente o Boca trouxe o Barrios, o volante, e tá vendendo ele por muito dinheiro pro Zenit, e trouxe o Villa, se eu não me engano, do Campeonato Colombiano, que também tá jogando muito bem. Eu acho que a gente devia seguir isso. Eu acho que os outros países latino-americanos costumam olhar mais pro próprio continente, talvez por questão cultural, Liga Espanhola e tal. Eu acho que o Grêmio e o mercado brasileiro em geral devia seguir, porque tem dinheiro para isso. E aqui no Grêmio a gente tem uma questão muito favorável, que é um time entrosado e um treinador de muito tempo, né? Então a gente pode ter um tempinho a mais de adaptação, porque o time vai compensar, e quando o cara entrar, o próprio jogador da base tem vivido isso, né? Hoje em dia não entra na fogueira, não entra pressionado para trazer resultado, para ser o diferencial, porque o time já compensa, né? Então eu acho que a gente tem uma questão muito favorável nesse ponto, assim. Bom demais, cara. A gente sabe que aqui o papo é sempre de alta qualidade, o nosso ouvinte sempre fica muito feliz quando a gente se reúne aqui para falar do Tricolor e de tudo aquilo que a gente acredita a respeito dele. Mas, cara, já vamos entrando aqui na nossa reta final do nosso podcast, cara. Tudo que é bom dura pouco, então já vamos entrando na reta final. Novamente eu te faço o convite a seguir a gente lá nas nossas redes sociais, cara, no @imortalcast no Twitter. Também dá uma seguida no nosso canal no YouTube, onde o nosso podcast está sendo vinculado por lá. Também não esquece de assinar o nosso feed, cara, em todos os agregadores de podcast que você tiver aí. Toca a fita, assina aí o feed do Papo Imortal, que você vai estar recebendo sempre o nosso podcast aí, que ele está saindo semanalmente, certo? Vini, meu parceiro, mais um podcast pra conta, cara. Deixa aí tuas redes sociais pra quem quiser te seguir, meu parceiro. Isso aí, Nato, mais um para nossa conta. Vamos com tudo esse ano. Acho que é um ano muito legal pra gente falar de Grêmio, porque tem muita coisa boa. Quem quiser me seguir nas redes sociais é @Vini_G Pereira. Tô sempre lá falando umas bobagens, falando de Grêmio, tentando aprender um pouquinho. E é isso. Boa. Vamos lá. Daniel, meu parceiro, quem quiser te seguir nas redes sociais, meu amigo, mais o nosso podcast pra conta, né? Mais um, né, Nato? Valeu pelo convite de novo. Quem quiser me seguir aí no Twitter é @barra1903, a gente fala só de Grêmio lá também. Uma grande parceria aí com vocês, né? Tá dando o que falar. Tem meu perfil particular, que é o @DKTricolor. E quem quiser me acompanhar, também escrevo textos pro MW Futebol. Só acessar o site lá, tem uns textos bem bacanas lá. E é isso aí. Que nem o Vini falou, 2019 promete, tem muita coisa boa aí vindo. Vamos levantar no mínimo uns 2 canecas esse ano e vamos pra cima. Vamos pra cima. Rainer, meu parceiro, começando aqui conosco aqui no nosso podcast, segundo podcast que tu tá junto aqui conosco. Cara, por favor, passa aí tuas redes sociais pro torcedor tricolor que quiser te seguir aí, cara, em todas elas. Valeu, Nato. Tô entrosando. Tô no time de transição, mas tô entrosando com o Papo Mortal. Meu Twitter é Rainer, HEINERRR, 3 R's do fim. Pode me seguir lá, falo muita bobagem, mas vou falar mais de futebol daqui a pouco. Show de bola. Rapaziada,
Rapaziada, novamente eu faço convite para você seguir a gente lá no nosso Papo Imortal no Twitter, no @imortalcast, certo? Quem quiser me seguir no Twitter, é só chegar lá no @natonatoso, que eu tô por lá. Então a gente se vê no nosso próximo Papo Imortal. Um abraço!